Saudações, amados irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Pois bem, essa semana eu resolvi falar sobre o lado humano dos mestres, né? Justamente porque eu recebi críticas e elogios sobre o mesmo assunto, né? Eu recebi elogios a respeito de vez em quando ou em cada vídeo falar alguma coisa sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu passo, alguma dificuldade ou alguma coisa, problemas que eu encaro aqui onde eu moro e esse tipo de coisa, né? Recebi como um elogio por me manter verdadeiro com as pessoas que me assistem, né? E compartilhar a minha vida mesmo, sem aquela coisa de me colocar como melhor e como uma pessoa que está acima dos problemas, né? E com esse mesmo assunto eu recebi críticas, né? Eu recebi uma crítica, a pessoa me aconselhando a não fazer isso, para não expor a minha vida, né? Isso me fez, né, analisar os dois pontos de vista, os dois conselhos, né? Tanto o benéfico, o que me parabenizou por eu fazer isso, como aquele que me negativou por eu fazer isso, né? E me fez ficar observando, né, que para você ver o mesmo assunto com dois pontos de vista e os dois pontos de vista estão certos, né? Quando eu decidi falar sobre as coisas que eu passo, eu quis mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal como qualquer uma outra e passo dificuldades até maiores. Não é porque a gente trilha o caminho espiritual que a gente está imune dos problemas. Muito pelo contrário, quando você entra no caminho espiritual, parece que algumas coisas até pioram. Parece que algumas dificuldades, né, vêm como teste mesmo, como prova de fogo pra gente. Então, é curioso, né, como as pessoas observando a mesma situação podem ter opiniões totalmente opostas, né? Então eu observei, né, eu parei para analisar, para pensar sobre os dirigentes, sobre os sacerdotes, sobre os mestres e tudo mais, né? As pessoas que estão, né, assim como eu falando alguma coisa, não que eu seja mestre de nada, mas se eu tô falando alguma coisa aqui, né, eu posso influenciar tanto para o bem como para o mal, e é uma grande responsabilidade, né? Então, analisando, eu percebi realmente que ninguém fala, né? Nenhum dirigente, nenhum sacerdote não costumam falar da vida pessoal. E a gente vê na história também os grandes mestres, eles não falavam. E a gente não tem detalhes, né, da vida deles, na parte que eles sofriam. Na verdade, a gente tem só a parte boa, né? Na parte que ele se iluminou, que ele fez isso, fez aquilo. Mas a gente não sabe em nenhum momento que ele sentiu aquela fraqueza mesmo de chorar, de pedir ajuda, ou de sentir dor. Não, nós não temos esse tipo de informação, né? A gente sempre vê o espiritual como aquele cara que está acima dos problemas e já superou todos eles, né? Meus amigos, se isso fosse verdade, se isso acontecesse realmente, alguma coisa errada aí teria, porque não estaríamos na vida se não fosse para o aprendizado. E como é que a gente vai ficar imune ou blindado de problemas? Se os problemas são aquilo que mais nos ensina a viver. É complicado se a gente parar para analisar. Que sentido teria a vida se tudo fosse perfeito? E funciona também com os mestres. Pensa você, né? Cristo. Nós temos na Bíblia, né, a história dele, bonita, né? Ele curou pessoas, ele andou por cidades, né, falando a boa nova da salvação e aquela coisa toda. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que ele pediu licença porque ele foi fazer um pipi, por exemplo, sabe? Aí quem ouviu falando isso agora fala, nossa, olha que desrespeitoso, ele falou desse de Jesus, mas como, meus amigos, isso pode ser desrespeitoso? Ele não era de carne e osso. A Bíblia está cheia de relatos dele ceando, né, dele se alimentando até com ladrões e com outros, né, fazendo ceias, a última ceia. Para onde ia esse alimento, se não para dentro dele? Ele não nasceu de uma mulher. Ele era biologicamente como nós, não há diferença dele para nós. Agora pense você, tire o lado humano de um ser e você o torna Deus. A partir do momento que as pessoas veem uma luz a mais naquela pessoa, naquele ser, ele se tornou um Deus.
mas tenha certeza absoluta que ele tinha que ir no banheiro todos os dias. Todos os dias ele pedia licença para ir fazer o pipizinho dele, o popozinho dele, sabe? Como todos nós, meus irmãos, como todos nós. Ele foi humano, como todos nós. Ele não veio do céu de uma maneira mirabolante, ele não era transparente, ele era de carne e osso, ele sangrava, né? Tá aí a crucificação dele para nos dizer, né, que ele sangrou e que ele morreu, né? Que ele ceou, que ele comeu comida como nós. Então ele era humano. Ele poderia ter uma alma iluminada, né, como muitos têm alma iluminada, mas ele estava limitado dentro de um corpo como todos nós. E sendo assim, ele sentia dores, ele sentia tudo que nós sentimos. Ele passou pela mesma experiência que qualquer ser humano em cima dessa terra passa, né? Nem mais nem menos. Isso também vale para Buda e para todos os outros que realmente pisaram, né? A gente tem histórias de deuses, são histórias alegóricas, né? Uma boa parte deles nunca existiu, né? É uma história canalizada por mestres antigos para explicar eventos, né? Circunstâncias, até fenômenos naturais, né? Se explicava muito com a ideia dos deuses, né? Mas aqueles que realmente pisaram, se for comprovado que realmente andou sobre essa terra, eles eram humanos, né? Eles eram seres como nós. E sendo seres como nós, tinham as limitações de todo ser humano. Todos nós podemos promover cura e podemos promover coisas grandiosas, né? Até mesmo pela palavra dele, né? Ele mesmo disse isso. Então eu não vejo Jesus como um Deus, né? Eu vejo Jesus como um grande mago, né? Uma pessoa que trilhou, uma pessoa que viveu em vários lugares na juventude, aprendeu coisas. Mais tarde, né, como já havia uma promessa, que naquele tempo as pessoas confiavam muito em profecias, ele iniciou uma vida espiritual, assim como muitos outros iniciaram vidas espirituais e não deixaram de ser humano por isso. Aí o que acontece é que quando nós não sabemos que o outro passa dificuldades e apuros, a gente acha que aquele cara é melhor do que a gente, né? Nós temos ele tá sempre bem, sempre sorrindo, a situação da vida dele tá sempre assim, ele aparenta que tá sempre revestida de Deus, né? Então nós temos aquela falsa ilusão de que aquela pessoa é blindada, quando na verdade não é, meu amigo. Você pode ter certeza que ele passa por coisas e, dependendo da situação, passa por coisas piores do que nós. A diferença é que ele não conta pra ninguém, né? Ele se mostra fortão, né? Ele se mostra cheio de si, né? Quando na verdade não é. O que eu tento fazer quando eu falo sobre alguma coisa sobre a minha vida é mostrar para todos vocês que espiritualidade não vai evitar de ninguém deixar de sofrer ou passar alguma coisa. A única coisa que acontece é que nos deixa mais forte e mais preparado para suportar certas coisas, né? A gente começa a analisar situações e eventos com um olhar espiritual, e sendo assim a gente vai sempre buscar o lado bom, né? O lado da lição, do aprendizado. A gente sempre vai tentar tirar uma lição. Então eis a diferença, né, de uma pessoa que não trilha espiritualidade e passa por um problema, muitas vezes ela desespera, e uma pessoa que está dentro do caminho espiritual e passa por uma dificuldade. Nós temos sim o amparo de mestres da espiritualidade em si, né, aquela que da nossa fé. Temos o cuidado deles e temos, né, esse revestimento espiritual, mas isso não vai evitar de sofrermos, né, de passarmos por situações, e essas situações elas serão benéficas para a nossa jornada. O que ocorre é que, sendo nós espirituais, nós sempre vamos tentar evoluir, né, aprender sempre mais com os problemas, né, diferente das pessoas quando não estão, né, como eu disse, não estão no caminho espiritual e passam por alguma coisa. Essas pessoas querem se livrar daquilo, né? Elas querem viver apenas bem.
e não querem saber, né, de provas ou situações que testam a nossa, né, a nossa fé. A magia, o caminho mágico também é como o Cassiano Compostela diz, né? A magia tira mais do que dá. As pessoas pensam que por trilhar o caminho mágico estarão blindadas, né? Tudo que é necessário é fazer uma magia e tudo estará resolvido. Mas não é bem assim. Você tem uma escala de treinamento, né, de aprendizado muito grande. E esse aprendizado é para a vida toda. Você nunca vai estar 100% preparado. Você sempre vai estar em aprendizado. E não adianta cada problema na sua vida, você resolver fazer uma magia para resolver cada circunstância. Não é assim que funciona. Todo mago, toda bruxinha passa por seus problemas também. Só que o mago e a bruxa têm a força da natureza e a força do universo a seu favor, né? Então eles se abalam menos. Você sempre vai ver a bruxinha sempre com aquele ar de poderosa. A coisa pode estar caindo na cabeça dela e ela vai estar firme, né? Ela vai estar ali senhora do seu destino, né? Dona de si. Ela pode conversar com outro irmão, né? Uma pessoa desperta igual ela, pedir um conselho, desabafar, mas perante as pessoas ali, as pessoas comuns, ela sempre vai se manter firme, demonstrar que está bem, né? Porque não é para todo mundo que a gente mostra a nossa fraqueza, né? O nosso lado humano. Tem pessoas que só querem ver esse nosso lado humano, né? As pessoas torcem para que a gente sofra. É incrível, mas tem pessoa que torce pelo nosso sofrimento, pela nossa derrota e nosso fracasso, né? Então, eu deixo o meu lado humano para quando eu falo aqui, ó, com vocês, né? Porque eu sei que são pessoas que buscam esse tipo de vídeo, são pessoas que estão buscando espiritualidade. Raramente uma pessoa vai assistir um vídeo longo de uma pessoa simplesmente falando apenas por curiosidade, né? Então é aqui, ó, é com os irmãos, né, que nos tornamos amigos, né, que encontramos essa oportunidade de nos conhecer, né? Mesmo que distante, podemos conversar, trocar ideias e concordar e discordar, né? É aqui que eu costumo falar. Eu ainda vou avaliar se eu vou continuar falando, né, sobre algumas coisas que acontecem quando eu estiver em sofrimento, alguma coisa do tipo, né? Ou acontecer alguma coisa aqui onde eu moro. Eu ainda vou avaliar se eu vou continuar falando, se isso traz benefício, né, para as pessoas, para os meus irmãos que assistem ou não, porque também não adianta apenas falar, tem que haver um propósito, né? E depois dessa avaliação eu vou ver, né, se eu vou continuar compartilhando as minhas mazelas ou eu vou diminuir, né, e deixar mais o lado de estudo, né, e as ideias mais espirituais, né, aqui pro canal. Mas por hora eu vou manter o que eu estou fazendo, tá bom? Se houver alguma mudança, será futura, né? Porque o canal ainda não está totalmente formatado e isso leva tempo, né? Leva um certo tempo, comecei agora praticamente. O primeiro vídeo desse canal faz 6 meses, né? Contada a data desse vídeo agora, faz 6 meses que foi pro ar. E quando eu fiz o primeiro vídeo, eu passei uns 2 meses sem publicar nenhum, porque eu tava deixando a energia e pedindo auxílio à espiritualidade, né? E eu comecei a fazer o vídeo mesmo quando eu tive o mínimo, né? O mínimo de instrumentos aqui, né? Eu precisava de equipamentos ainda e não tinha como começar, né? Eu queria começar com um mínimo de qualidade, né? Eu comecei ainda com uma webcam bem ruim, né? Os 2 primeiros vídeos. Agora que tá melhorando um pouquinho e com ajuda, viu? A imagem melhorou por causa de uma doação que eu recebi. É uma câmera muito boa. Foi doada para esse canal e incrível. Sem palavras, eu só tenho a agradecer. A pessoa nesse momento tá um pouco distante, né? Mesmo assim, eu envio as melhores vibrações possível para essa pessoa que semeou, né, tão grandemente, tão grandiosamente para esse trabalho. Assim como agradeço cada pessoa quando
eu estava começando, que eu abri pro tarô, né? Muita gente também fez doação e ajudou, comprei a mesa de som. Foi tudo através de ajuda, né? De auxílio. Ainda tem pessoas que eu tenho que fazer leitura de tarô, né? Eu preciso de um tempo livre para pegar e terminar as leituras que tem, né? Pelas doações que tiveram. Eu chego lá, tá? Esse mês eu já consigo findar, né? Todas as leituras. Só agradecer, viu, pessoal? Se tiverem temas, podem me falar, viu? Eu vou trazendo pensamentos também, como esse. Quando eu tiver um pensamento a respeito de algum assunto, eu já trago diretamente deste modo, né? Sem formalizar muito, tá bom? Eu tenho alguns temas para trazer, né? Me pediram para falar sobre o esqueleto, né? E me pediram para falar sobre mandala. Eu preciso preparar o assunto, por isso que eu ainda não trouxe, tá? Não foi por má vontade, é porque preciso de um pouco de pesquisa para acrescentar coisas ao que eu já sei, tá bom? Mas em breve eu vou trazer. E um dos próximos temas também será tarô, né? Eu quero dividir com vocês o modo que eu leio. É um modo que eu acho que funciona muito bem, porque na época eu não consegui pegar fácil as leituras, o modo que as pessoas me ensinavam. E eu acabei desenvolvendo uma técnica própria, né? Que funcionou comigo, né? Então eu gostaria de dividir. Tem pessoas que falam que não conseguem ler, né, o tarô, não conseguem assimilar, e de repente o modo que eu faço pode ser que funcione para outras pessoas, né? Então muito em breve eu vou trazer um compilado de alguns vídeos aí ensinando uma leitura de uma maneira mais prática, tá bom? Gente, fiquem na luz, viu? Você viu? Hoje eu vim... Momentinho. Hoje eu vim disfarçado de pastor, né? Pra você ver como os magos também podem ficar bonitões. Luz, pessoal. Até breve.